Meus amigos, eu tenho uma notícia quente para trazer para vocês aqui. Alguns nem vão acreditar no que eu vou dizer, mas o STF foi cercado por todos os lados. E agora nós vamos ver, pode ser que além de impeachments, podemos ver até mesmo prisão de ministros da Suprema Corte. Eu vou comentar sobre tudo isso. Antes, é importante eu pedir para você, né, deixar aqui nos comentários qual o seu candidato para esse ano de 2026. É muito importante também que, além de você deixar aí o seu candidato, você também deixe o joinha e compartilhe, porque isso ajuda a levar o vídeo para mais pessoas, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva. Assim, toda vez que eu estiver postando um novo vídeo, o YouTube vai estar te notificando e você vai ficar por dentro das últimas notícias que saírem, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos para as matérias. Você não está errado quando você diz que percebeu uma mudança na atmosfera e no clima do Brasil nesses últimos meses. O sistema parece que realmente está saturado com o Alexandre de Moraes e com os atropelos que ele vem cometendo e está disposto a cuspi-lo. Isso a gente percebe na imprensa, que durante 6 anos apoiou tudo que o Moraes fazia, tudo que o STF fazia. E agora solta notas e editoriais e opiniões e jornalistas da Globo falando contra o que o Moraes está fazendo. Talvez o Banco Master foi apenas o gatilho que eles estavam esperando para iniciar essa reação em cadeia. O Banco Master mostrando ali a pornografia da supremocracia brasileira, envolvimento de Moraes, esposa de Dias Toffoli, irmãos do Dias Toffoli, primo do Dias Toffoli, nesse esquema do Banco Master, a forma como eles estão tentando proteger o banco que sabidamente deu calote e enganou milhões de pessoas. E a gente vê jornalistas agora tendo aquela coragem de, diante da câmera, falar algo mais aproximado da verdade. Não chegam a falar a verdade claramente, tem medo, mas falam algo que pode-se dizer que seja mais aproximado da verdade. Esse aqui é o Eduardo Oineg, da Band News, e ele passou 8 minutos detonando Dias e Moraes, justamente no caso do Banco Master, e o fato deles estarem em silêncio até agora, coisa que ele não faria há um tempo atrás. Mas vamos lá, desses 8 minutos, esse trecho aqui que eu peguei do perfil do Vinícius, CFP82, para mim é o mais relevante. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, sendo todo dia massacrados com acusações pesadas, e eles não falam nada, eles não estão nem aí. Só para eu explicar, eles não estão nem aí, nem falam nada, porque eles sabem que são inatingíveis, são blindados e podem fazer o que eles quiserem. Tá? É por isso que eles não falam nada. Eles não acham que tem obrigação de se defender, porque eles entendem que não há a possibilidade de alcançá-los, de tudo que eles fizerem, alcançá-los e responsabilizá-los. É uma desfaçatez tamanha, ou é uma falta de cuidado com a própria imagem, que no fundo nos expõe como povo, como sociedade. Nós estamos expostos, porque tem 2 ministros sentados com um pedaço do corpo deles para fora da janela, as pernas para dentro, a cabeça para dentro e esse pedaço do corpo para fora. Basicamente ele quis dizer de uma forma bem, usando o eufemismo, que eles estão dando a bunda, mostrando a bunda para o povo brasileiro. Do mesmo jeito que o Moraes mostrou o dedo lá no estádio. E eles não estão nem aí para se defender. O Dias Toffoli, agora a última, é que parentes do Dias Toffoli negociaram partes de um investimento imobiliário com o fundo REAG, que é citado no Banco Master. Tem 40 mil fundos no Brasil. Não é demais. O REAG envolvido no carbono oculto, lavando dinheiro para o PCC. Mas que o fundo escolhido pelos irmãos seja um fundo que tenha, em algum lugar aparece o nome do Banco Master, não pode aparecer só o nome do Banco do Brasil, só o nome da Caixa, só o nome do Itaú, só o nome do Bradesco, só o nome de qualquer banco, menos o Master, não. Aparece Master. E ele não fala nada. Aí ele viaja para assistir a final em Lima da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo, ao lado de um advogado que vai no mesmo jato privado de um amigo comum dos dois, ficam juntos, no mesmo voo. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Quer dizer, o Dias Toffoli
já foi assistir a final da Champions. O Dias Toffoli foi assistir a final da Libertadores. Na faixa, o ministro Supremo viajando na faixa, ao lado de um advogado do Banco Master, mais de um advogado, havia 2 advogados do Banco Master, o Vardi, o Valfrido Vardi e o Augusto Botelho, 2 advogados do Banco Master. Ah, mas nós não tratamos disso ou daquilo, não interessa se... E assim que voltam dessa viagem, assim que o avião pousa, o Dias Toffoli vai lá e puxa para si toda a investigação do Banco Master, blinda todo mundo, impede novas diligências e diz que todas as provas e evidências devem ficar no gabinete dele. Tratou, não tratou? Interessa que não pode. Ah, mas não tem lei que proíba. Pois é. Então, é o que eu digo. Não tem nenhum cuidado com a própria imagem. E o Fachin querendo criar o Código de Conduta do STF, todos os outros ministros indo para cima do Fachin, odiando esse tal Código de Conduta. Ou é disfarçatez. Qual das duas é? O Alexandre de Moraes, não existe história, não existe caso na história da República, nem do Império, de um contrato de 129 milhões de reais sem escopo. Existe agora, no caso do Alexandre de Moraes, que também não se deu o trabalho de responder nem de explicar por que um banco que estava sendo investigado pagava 3,6 milhões para a esposa dele todos os meses como prioridade, ou seja, o banco estava quebrando, não tinha dinheiro para nada, mas pagar a esposa do Moraes era prioridade. Só que ela não defendia eles em caso nenhum, embora todos os outros processos deles são distribuídos em 5 escritórios de advocacia. Mas o que mais recebia, o escritório da Viviane, não agia em nada, a não ser no caso de queixa-crime que ela ajudou, que não tem relevância nenhuma. Mas quem estava ajudando o Banco Master era o Alexandre de Moraes, fazendo ligação para o presidente do Banco Central, pressionando a Polícia Federal para deixarem o Banco Master em paz, pelo amor de Deus. E aí a gente não pode aceitar isso, assim. Mas volto a dizer, a gente só bota ponto final nisso com maioria no Senado. Então, se você me acompanha, se você entende um pouco de política, foque em eleger senadores bons nos seus estados. Faça campanha para essas pessoas, porque só com maioria no Senado a gente devolve o Brasil para o povo. Wellington Barros, para começar aqui tem o Giro Plantão Policial. Wellington Barros. Fala, Pitoli, bom dia a você, um abraço a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Federal está nas ruas, faz buscas na manhã desta quarta-feira em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e familiares dele. O banqueiro é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero. A operação combate a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de capitais. Agentes da Polícia Federal cumprem 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As medidas foram determinadas pelo STF, que também autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que superam 5 bilhões e 700 milhões de reais. Vorcaro foi preso em novembro do ano passado, durante a primeira fase dessa mesma operação, da Operação Compliance Zero. O empresário estava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde embarcaria para Dubai, segundo ele, para fechar negócios. Havia aquela dúvida, aquela suspeita de que ele poderia estar fugindo do país, aliás, até tendo informações privilegiadas sobre a operação, que depois foi teoricamente descartado, mas há essa informação, portanto, hoje, que a Polícia Federal faz buscas a Vorcaro e seus familiares. Bom, seguinte, eu queria entender só o seguinte, Barros, antes de ouvir Olavo Pellegrino Júnior, Silvio Navarro, queria só entender uma coisa, Barros, foi autorizado pelo STF, mas o nome de algum ministro? Ou... Eu trago já, estou apurando aqui, já levanto o nome de quem autorizou a operação, Pitoli. A informação inicial é que é autorizada pelo STF, repito, 42 mandados de busca e apreensão, e também o sequestro, que eu achei interessante aqui, essa informação do sequestro e bloqueio de bens e valores que superam os 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 700 milhões. É importante a gente entender Já estou levantando aqui. Quem é que determinou, quem é que autorizou, né? Pelo seguinte motivo, quem autorizou... Olavo, Silvio, vamos começar a conversa aqui. Quem autorizou vai me trazer a esperança de que a verdade aparecerá ou de que a verdade se ocultará.
né? Porque, olha, vamos lá, apreende tudo que pode dessa família e a gente guarda aqui. Ou a gente apreende tudo e vamos apurar de fato. O nome de quem autoriza uma operação como essa, 42 mandados, 5.700 já bloqueados. Acho que era importante a gente entender quem mandou, Olavo. Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo, Olavo. Amigo Pitoli, amigo Silvio, amigo Wellington, amigo ouvinte, amigos do estúdio. O Banco Master tem muito para investigar, muito para investigar. Mas o engraçado é como nós somos obrigados nesse país, somos obrigados a ler a notícia com base nas entrelinhas para entender o que realmente é, o que realmente pode ser, o que realmente será. Queremos ver as investigações ocorrendo, os parentes do Vorcaro, as fraudes do Vorcaro, o crime organizado, mas queremos entender também contratos de advocacia caríssimos, sem objeto. Queremos entender voos, ministro do STF em voos de investigado, de avião de investigado. Precisamos entender, amigo ouvinte, precisamos entender o COAF, que Alexandre de Moraes ontem falou, segunda-feira, perdão, quem levantou aqui os dados da minha esposa, quem levantou meus dados no COAF? Precisamos saber o alcance. E Pitoli, a nossa esperança é o dia, Silvião, o dia da investigação e do relatório e do conteúdo do telefone de André Vorcaro e o backup das fotos e vídeos. Vamos ver. Antes do Silvio, o Wellington pede passagem, pois não, Barroso? Só completar aqui a informação da Gazeta do Povo, que nessa fase da operação foi, repito, 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Então pronto, acabou. Vai morrer aí, já enterra tudo. Obrigado, Barros. Esses que eu citei aqui, possivelmente não serão investigados, não acontecerá. Concorda? O cara volta da viagenzinha para assistir o Parmeira PD do Flamengo, tomou uma entubada no avião, que só pode ter sido isso, né? Não sei se de posse de alguns arquivos do celular do Vorcaro, não sei, mas voltou com a decisão tomada de, acabou a festa, sigilo máximo. Agora ele pede, né? Ele autoriza 42 mandados, tal, busca apreensão, enfim. Silvio, eu já estou entendendo que o fim disso... O fim é enterrar, né? Por quê? Se Dias Toffoli, enrolado até as tampas com essa história. Agora tem a questão do taiaiá, do hotel. Né? Tem toda essa questão. E, de repente, uma busca e apreensão desse tamanho. Salvo engano, está em recesso o Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, até Fachin está de férias. Nesse momento, quem ocupa a cadeira em função da vice-presidência, quem ocupa a cadeira interinamente de presidente é Alexandre de Moraes. Já deu para entender o motivo dessa operação da Polícia Federal, então, hein, Silvio? Bom dia. Já dá para desconfiar, né, Pitoli? Bom dia para você, doutor Olavo, Wellington, Luizão, toda a audiência da Auriverde, que começa quente, né? Uma quarta-feira agitada. E, Pitoli, dando sequência às informações que o Wellington traz, essa segunda fase da Compliance Zero, eu fui puxar aqui, de fato, os mandados saem da lavra do ministro Dias Toffoli, e o que eles falam como se trata de apreensão e bloqueio de bens, já seria um processo de recuperação de ativos. Ou seja, já seria um passo, talvez, justamente para já... É o momento já da proteção. E aí eu acho que você já acerta de largada. Já é um momento já de colocar a mão, seja nas cifras, seja em documentos, ou seja, já abraçar tudo. E não mais prender pessoas. Talvez já seja um momento de preservação. Essas são as informações iniciais, com base no que a gente tem nesse momento, que é uma nota da Polícia Federal e os documentos que já estão disponíveis preliminarmente no STF já. Agora, Silvio, no meio disso tudo, Olavo, a gente precisa ir lendo a notícia e entendendo, como o Olavo muito bem colocou, o Silvio vai complementando, Barros buscando mais informações. Eu não posso me esquecer que quem está hoje cuidando do sigilo quebrado, né, telefônico, telemático do Vorcaro, dentro da CPMI do INSS, é o Alcolumbre.
não é nem Carlos Viana, nem Alfredo Gaspar. Ou seja, quem deveria estar, né, comandando essa investigação, na condição de presidente da comissão, Carlos Viana não tem mais acesso. Quem tem acesso hoje é Alcolumbre. O mesmo Alcolumbre que colocou o sigilo nas visitas do careca do INSS ao Senado. Ou seja, é uma operação para a gente olhar e não comemorar. É uma operação para a gente aguardar agora o que vai vazar, o que Malu Gaspar vai contar, porque entendo que essa sanha da Malu Gaspar, né, de tentar passar essa história limpo, nada mais do que essa história, e a gente precisa também estar atento a isso, porque até aqui o Globo trata mais de Moraes do que do próprio caso, o que chama a atenção de todos. Quero saber se vai tratar de Dias Toffoli, como tem tratado de Moraes, porque agora Toffoli dá todos os sinais de que, de fato, isso será enterrado, Olavo. Malu Gaspar falará se o veículo a qual ela pertence efetivamente autorizar, né? E o Pitoli bem colocou, se fala mais de Alexandre de Moraes do que no caso concreto. O Silvio trouxe uma informação interessantíssima da característica da operação em andamento da Polícia Federal, que é o resgatar, que é tomar de volta valores desviados. E ontem me lembrei, Silvio, de uma matéria em relação ao BRB, né, que é o Banco de Brasília. O Banco de Brasília comprou 12 milhões de créditos do Vorcaro, do Banco Master, podres, que não tem fundamento, não tem base, na verdade não tem dinheiro. Compra o crédito, a garantia dele não tem lastro, não tem dinheiro lá. E agora vem a notícia que pode haver a injeção de dinheiro público no BRB. Então é bem simples. O banco faz uma desse tamanho e quem vai pagar a conta? Nós, os contribuintes. Silvio, uma notícia para a gente ir desmembrando ao longo da manhã, hein? Sem dúvida, Pitoli. Estou aqui teclando o tempo todo tentando buscar informações. Outros dois detalhes que chamam a atenção aqui, Pitoli. Bom, primeiro, segundo aí já informações que circulam nos veículos nessa hora, né? Os veículos que provavelmente alguns têm até um pouco mais de acesso à Polícia Federal quando a gente trata de organizações Globo e de outras emissoras de televisão, a CNN, por exemplo. Uma série de aparelhos celulares apreendidos e equipamentos eletrônicos. Ou seja, muita gente, Pitoli, amanheceu, acordou na quarta-feira sem o aparelho de celular. Portanto, resta saber o conteúdo de conversas que estas pessoas, os alvos dessa operação, dos mandados de busca e apreensão, são 42, ou seja, não é uma operação pequena, uma operação que envolve vários estados brasileiros, além do Distrito Federal, e o que a gente pode, aqui já, como comunicadores, como analistas, começar a imaginar que o Fishing Expedition pode estar a todo vapor, doutor Olavo. Esse é o método, é o modus operandi da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal em operações todas ligadas ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Por que seria diferente partindo do gabinete de Dias Toffoli? Por que seria diferente agora? Senão, uma rede de celulares conectados, provavelmente esses celulares contêm dados e informações relacionados ao mundo político, porque sabemos que o caso Master é um caso que abarca uma classe política, partidos de A a Z, do tal centrão, presidentes, donos de partidos, bancas de advocacia, talvez integrantes de cortes superiores que precisam, nesta hora, de proteção mais do que ninguém, do ponto de vista do establishment, pensando que o establishment vai se autopreservar. Então, nós talvez tenhamos já uma nova rede de celulares nas mãos destas autoridades, num ano importante, num ano eleitoral e no momento em que fala-se que o ministro Alexandre de Moraes já tem engatilhado mais um inquérito para apurar vazamentos de COAF, de Receita, ou seja, será que a nave não está já mudando de posição, já pensando no futuro, na preservação destes senhores de toga, na preservação de determinados nomes que não podem ser alvo de um escândalo maior num ano par e, por que não, num ano eleitoral? Vocês viram essa? Está em toda a imprensa. Acabou de sair. Lulinha fugiu do Brasil.
E aí, a mudança dele para a Europa pode ser considerada uma confissão de culpa, sobretudo depois da descoberta das relações dele com o careca do INSS? Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e também o que pode acontecer daqui para frente com o Lulinha a partir desse momento no nosso canal. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem também o like, o seu joinha, assim você ajuda o nosso canal a crescer, o algoritmo distribui o conteúdo para mais gente com o like. E também considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Muito bem, o Lulinha, ele fugiu do país, isso é uma confissão de culpa? Veja, isoladamente não é, até isoladamente a gente não pode nem dizer que ele fugiu porque ele não está com mandado de prisão contra ele, mas é incriminador e é muito incriminador que depois de novas revelações e sobretudo do aquele advogado, o Marco Aurélio, aquele do Prerrogativas, ter sido pego cochichando com o diretor da Polícia Federal para que se investigue sobre vazamentos a respeito do Lulinha e todas as relações que diariamente têm sido expostas na imprensa a respeito da relação dele com o careca do INSS, é incriminador que nesse contexto e depois de tudo isso, ele simplesmente vá embora, ele simplesmente vá para a Europa. A Polícia Federal assume que está investigando o Lulinha por tráfico de influência e por lavagem de dinheiro. Ele também tem um óbvio histórico de irregularidades. Ele catava cocô de elefante no zoológico e de repente se tornou milionário a ponto de uma das capas da Veja uma vez dizer que ele era o Ronaldinho dos negócios porque o Lula o chamou assim. Veja, isso é completamente absurdo, a gente precisa saber que uma pessoa que está sendo investigada nesse porte não deveria poder sair do país, deveria inclusive ser pedido que ele tivesse a restrição, uma cautelar contra ele. Os réus do dia 8 não podem sair da prisão, não podem sair das suas casas, o Felipe Martins não pode acessar uma rede social, o Bolsonaro não pode nem reclamar do ar-condicionado e o Lulinha, investigado por tantas coisas, pode simplesmente ir para a Europa e sabe-se lá se vai voltar, mesmo sendo acusado de ser sócio oculto do careca do INSS, mesmo sendo acusado numa delação de mais de 70 páginas de receber 300 mil reais como mesada, como uma espécie de mensalão do careca do INSS. Eu tenho dito, inclusive, que ele foi pego já tantas vezes em relações com o careca do INSS que é mais fácil ele dizer que de repente tem um romance com o careca do que de justificar que há relações negociais que suportem tanto contato, viagens em primeira classe, viagens para cá, para lá e etc, e etc. Bom, eu espero que a saída do Lulinha para a Europa não tenha sido pelo menos no avião da FAB e eu espero que a Polícia Federal tenha independência suficiente para investigar. O próprio Lula disse, podem investigar o meu filho à vontade. Pois é, parece que podem investigar o filho dele, contanto que o filho dele não esteja ao alcance da Polícia Federal. Se estiver, talvez o Lula diga ou alegue, se o filho dele for pego, que o filho não era dele. Talvez o filho seja de um amigo do amigo dele, ou talvez o filho seja culpa do Bolsonaro. Só falta essa. De qualquer forma, o Lulinha está sendo investigado e fugir do país ainda dá alguma esperança. A esperança de que o Lulinha tem algum medo de ficar aqui. Mesmo com o pai dele dentro do governo, governando o país, ele teve receio suficiente para fugir. A má notícia é que foge do alcance da polícia. A boa notícia é que ainda resta a nós alguma esperança enquanto pessoas fogem desse país para não serem investigadas. Desespero. Filho de Lula foge do Brasil depois da Polícia Federal fechar o cerco e deputados pedem tornozeleira eletrônica nele. Ora, ora, ora. Quem que poderia imaginar uma coisa dessas, não é verdade? Um dos filhos do presidente da República, que é conhecidíssimo por seus negócios e aventuras empresariais de grandíssimo sucesso, conhecido como Ronaldinho dos negócios, apesar de quase inexistente o seu histórico de serviços relevantes prestados, ele resolveu agora ir do Brasil para a Espanha. E isso aconteceu coincidentemente logo quando a Polícia Federal está fechando o cerco e avisou ao Supremo Tribunal Federal que está investigando as menções a ele no caso do INSS. E aí,
Lulinha fugiu ou não do país? Tem motivo para fugir? A justiça vai decretar a prisão preventiva dele? Bora entender isso aqui na coluna da Andresa Matais do Metrópolis, que foi quem deu esse furo de reportagem. Olha aqui comigo, ó. Na mira da Polícia Federal, Lulinha deixa o Brasil e retorna à Europa. Olha aqui o que ela registra na coluna. Lulinha, como é conhecido, deixa o país no momento em que a Polícia Federal investiga a informação de que ele teria negócios com o principal operador do esquema de desvios de aposentados e pensionistas, o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Lulinha, você por acaso nunca ouviu o famoso ditado "quem não deve, não teme"? Você tá com medo do quê, hein, meu filho? Aliás, meu filho não, né? Filho do Lula. Afinal, tá o pai, tá o filho, né? Filho meu não é. Agora, por acaso você, Lulinha, ficou assustado com alguma coisa? Por acaso foi com a notícia de que a Polícia Federal avisou ao STF que está investigando se você é sócio oculto do careca do INSS, o grande pivô do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, Lulinha? Será que é porque o Edson Claro disse em depoimento para a Polícia Federal que o careca do INSS repassou para você mais de 25 milhões de reais e que você recebeu uma mesada de 300 mil reais dele, careca, hein, Lulinha? Será que é porque a Polícia Federal achou provas de que a Roberta Luxinger, uma empresária muito próxima à sua, recebeu 1,5 milhão de reais do careca do INSS em pagamentos sucessivos de 300 mil reais? Justamente a mesada que o Edson Claro disse que você recebia no mesmo valor? Será que você fugiu porque a Polícia Federal descobriu mensagens da Roberta Luxinger em que ela estava com medo de descobrirem as ligações dela com você e do seu nome ser exposto? Será que foi por isso, Lulinha? Ou será que você foi para a Espanha por conta da paeja espanhola, hein? Conta aí pra gente. Gente, o Lulinha ele vai voltar para Madrid, onde aparentemente ele mora desde 2025, agora, recentemente, quando ele se mudou. Essa mudança é muito estranha. Inclusive, ela gerou muitas desconfianças na própria CPMI do INSS, porque parecia que ele estava fugindo aí das investigações. Isso considerando que a CPMI ela começou pouco tempo depois da mudança dele, quando tinha vindo aí à tona esse escândalo todo. Aí teve a mudança, teve a CPMI e ficou essa desconfiança no ar. Mas será que ele está mesmo apenas voltando para a Europa ou ele está, na verdade, fugindo da Polícia Federal? Antes de eu te explicar isso, eu quero te agradecer por você sempre deixar aqui a sua curtida no vídeo, dizendo que esse vídeo é relevante, por você se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe. Mas mais do que isso, obrigado por você fazer essa parte dessa comunidade que segue lutando pela verdade, pela justiça e pelas liberdades. E vamos lá, gente. A Polícia Federal ela tem cada vez mais se aproximado do Lula nessa investigação sobre as fraudes do INSS. Nós já vimos que o próprio Lulinha está sendo investigado, de acordo com o Estadão, pela suspeita de ele ser um sócio oculto do careca do INSS, que é simplesmente o principal suspeito de ser o responsável pelo esquema de fraudes. Será que a Polícia Federal está completamente errada e o Lulinha não tem relação com o tal careca? Bem, o Lulinha ele teria que explicar então, por exemplo, por que o careca do INSS mandou aí encomendas para um apartamento que ele e Lulinha alugava em São Paulo. Ou então, por que o Lulinha foi para Portugal de primeira classe com o careca do INSS? Coisas super normais de se fazer com uma pessoa envolvida no esquema de fraudes desse tamanho, né? Imagina se é o filho de qualquer político da direita. Olha, a vida não vai ficar nem um pouco fácil para o Lulinha, que é conhecido, como eu disse, também como Ronaldinho dos negócios. Afinal de contas, ele evoluiu de estagiário em zoológico para um multimilionário. Porque a bancada do Novo, agora na CPMI do INSS, pediu ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso do INSS, para proibir a saída de Lulinha do país até o final das investigações. E mais, os deputados do Novo e o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, que já foi do Ministério Público, foi procurador-geral de Justiça lá em Alagoas, eles pediram juntos para que o ministro também retenha o passaporte de Lulinha e o coloque sob monitoramento de uma tornozeleira eletrônica. Afinal de contas, se pode para o Bolsonaro, então também pode para o Lulinha, não é, pessoal? Se você concorda, senta o dedo aí no like para a gente ver aí quantos de vocês que apoiam tornozeleira eletrônica no Lulinha. Meus amigos, os ministros do STF estão perdendo o sono. Tanto o Dias Toffoli
quanto o ministro Alexandre de Moraes, porque, como eu disse no começo do vídeo, a Suprema Corte está cercada por todos os lados. Já não é mais só eu e você que estamos de olho no que o STF vem fazendo. A imprensa vem de olho nisso tudo. E agora, a própria Polícia Federal investigando esse caso do Banco Master, pode ser que comece a investigar até mesmo os ministros do STF, né? Bom, pelo menos perante a lei já deveriam ter sido investigados há muito tempo, né? Porque a lei diz que que todos somos iguais perante a lei, né? Porém, ministros não podem ser investigados, pessoas que ocupam o cargo de presidente não podem ser investigadas e podem pôr sigilo em tudo quanto é tipo de investigação. É uma bagunça o que acontece nesse nosso Brasil, né? Mas enfim, o Moraes está mandando investigar o vazamento de dados que ocorreu no caso do Banco Master. Agora ele não quer mais resolver o caso do Banco Master e saber sobre as questões que envolvem o escândalo do banco, né? Ele quer agora saber quem está vazando os dados, porque isso é mais importante do que resolver os problemas. A nossa sorte, vou dizer para vocês qual é que o caso do INSS caiu nas mãos de uma pessoa que luta pelo verdadeiro direito no Brasil, né? Porque caso tivesse caído na mão de qualquer outro ali do Supremo Tribunal Federal, não sei se poderíamos ter qualquer resquício de esperança, né? Para se agarrar e saber que a justiça seria feita. O Lulinha, inclusive, já até fugiu, né? Mas, enfim, é coisa para nós falarmos outra hora. Então, bora para a matéria. Supostos vazamentos de informações fiscais envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares levaram o ministro Alexandre de Moraes a instaurar um inquérito para apurar o acesso não autorizado a dados sigilosos por parte da Receita Federal e do COAF no âmbito das investigações sobre a liquidação do Banco Master. A apuração atinge ao menos 2 ministros, mas o pedido de investigação inclui todos os magistrados do STF, abrangendo também seus parentes. Moraes encaminhou solicitações formais à Receita Federal e ao COAF, exigindo esclarecimentos sobre quem consultou os dados dos ministros e de seus familiares. Os órgãos devem encaminhar registros de acesso, já que cada consulta exige identificação por senha. Moraes pode determinar ainda a perícia dos computadores caso considere as explicações insuficientes, incluindo a possibilidade de quebra de sigilo telemático. As informações sugerem que eventuais quebras de sigilos ocorreram sem autorização legal, sendo que apenas servidores do governo Lula, lotados na Receita Federal e no COAF, têm permissão para acessar esses sistemas, sempre com registro de senha. Alexandre de Moraes, atualmente vice-presidente do STF, assumiu o plantão judiciário e, interinamente, a presidência do tribunal na segunda-feira, dia 12. Durante o recesso judiciário, que segue até dia 31 de janeiro, cabe a Moraes decidir sobre questões urgentes e emitir despachos necessários. O contexto da investigação se acirrou nas últimas semanas depois da veiculação de reportagens que mencionaram os dados pessoais de ministros e seus parentes. No caso de Moraes, veio à tona o contrato de sua mulher, Viviane Barsi de Moraes, advogada, com o Banco Master no valor de 131 milhões em 3 anos. Embora o próprio contrato não traga dados protegidos por sigilo, detalhes financeiros do escritório de Viviane teriam origem em informações do COAF ou da Receita Federal. Enfim, tudo isso que está acontecendo está tirando o sono do ministro. E é óbvio que ele vai trabalhar mais que qualquer um dentro da Suprema Corte para fazer parecer que estão atacando a democracia e atacando as instituições, né? Atacando aí também, como que se diz mesmo? A segurança, a integridade, né? Estão atacando a integridade dele e da família dele, e por isso as pessoas que puxaram esses contratos e tudo mais têm que ser presas e responderem pelos crimes delas, né? É bem provável que algo do tipo aconteça, né? Dado em conta tudo que
que aconteceu até agora e o que apareceu aí na matéria em relação a ele já pedir uma investigação de quem anda acessando os contratos, quem quer saber da vida pessoal dele e da esposa dele. É engraçado, né, que eles têm direito a revirar a vida de qualquer brasileiro por conta de figurinha de WhatsApp ou grupo de bom dia ou coisa do tipo. Mas quando se trata de ministros ou esposa de um ministro com contratos milionários, aí ninguém tem que suspeitar de nada porque é particular deles. Esse é o Brasil em que vivemos atualmente. Deixe nos comentários qual o seu candidato e o que você acha dessa palhaçada envolvendo os ministros do STF e o que você acha que vai acontecer daqui em diante.